Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson e também é o Dia do Infectologista. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, vocês já sabem, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o papo de hoje é previdenciário e vamos falar sobre os benefícios por incapacidade e deficiência. Mas quais são eles? Tem idade mínima? Então, estamos recebendo o Dr. Frederico Klein, que é advogado, especialista em direito previdenciário. Muito boa noite e obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Boa noite, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite. Bem-vindo então, Dr. Frederico. Obrigado. E você aí de casa já pode saber mais enviando uma pergunta, fazendo o seu comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí que em 30 segundinhos estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e através dessas plataformas tu já pode compartilhar o nosso programa. Doutor, então para começar o nosso papo de hoje, quais são os tipos de benefícios por incapacidade oferecidos pelo INSS? Certo. Bom, nós temos 3 tipos de benefícios por incapacidade. Temos o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Então, cada um vai depender, claro, de alguns requisitos, né, e do grau dessa incapacidade, mas basicamente são esses os benefícios por incapacidade da Previdência. E doutor, quais são então as condições que a pessoa precisa ter para poder então ter esse auxílio por incapacidade? Certo. Bom, a incapacidade ela tem que ser então superior a 15 dias, tá? E essa incapacidade, então, se a pessoa está trabalhando os primeiros 15 dias, a gente sabe que é a empresa que vai pagar, mas depois disso é encaminhado para o INSS, né? E persistindo, então, essa incapacidade por mais tempo, vai depender do grau dela. Se ela é temporária, vai ser o auxílio-doença, se ela for permanente, vai ser a aposentadoria por invalidez e a possibilidade ainda, quando tem apenas uma redução da capacidade de receber o auxílio-acidente. Então, ainda tem um quarto tipo, que é o auxílio-acidente. Na verdade, ele é o terceiro benefício. A gente tem o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, né? Dependendo sempre do grau da incapacidade. Dependendo da permanência, do grau também. Isso, se ela for permanente, ou seja, não tem possibilidade de se recuperar, vai ser a aposentadoria por invalidez, que inclusive alterou o nome, né? Hoje, com a reforma, a aposentadoria por invalidez virou aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que tem justamente a ver com o tipo de incapacidade, que é permanente. O auxílio-doença virou auxílio por incapacidade temporária, né? Que é quando tem uma perspectiva da pessoa melhorar e se recuperar. Mas em todos os 3 casos, sempre os primeiros 15 dias quem paga é a empresa? Para o segurado empregado, né? Sim, se for um contribuinte individual, né, ou alguém que não está trabalhando,
ele pode encaminhar direto no INSS daí. Para o trabalhador, então, na empresa. Isso. E explique para nós qual é a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Certo. Está justamente, então, né, nesse grau de incapacidade. O auxílio-doença vai ser sempre quando há uma perspectiva de recuperação. Então, se tem um entendimento que em alguns meses essa pessoa vai poder retornar ao trabalho, é o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Agora, se ficar constatado que não, ela não tem mais possibilidade de se recuperar, ela não consegue mais retornar para o mercado de trabalho, ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Então, esse auxílio-doença não só por acidente, mas por qualquer tipo Sim, de doença que o afaste do trabalho. Sim, o auxílio-doença pode ser por qualquer doença ou, então, acidente, né? Qualquer motivo que impeça a pessoa de ir trabalhar. E, doutora, o que é a carência mínima exigida para a concessão, então, do benefício por incapacidade? Então, essa que é a questão da carência é bem importante, porque é o número mínimo de contribuições que a pessoa tem que ter para ter direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Então, em regra, são 12 meses de contribuição. O auxílio-acidente ele não precisa de carência, mas para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pelo menos 12 contribuições a pessoa tem que ter. Você falou que o auxílio-acidente não tem essa carência. Não tem essa exigência, né? A gente tem outras hipóteses, né, de isenção dessa carência e estão relacionadas com causas de acidente de qualquer natureza, e pode ser um acidente de trabalho, né, um acidente comum. Nesses casos não exige, e se é relativo também a uma doença do trabalho, uma doença profissional, ou seja, que a pessoa adquiriu em virtude do trabalho, não precisa ter, então, esses 12 meses. E ainda temos uma lista de doenças que isentam carência. São doenças específicas. Quais são? Pode trazer para nós, então, quais são esses casos? Então, é uma lista bem grande, mas nós temos, por exemplo, o câncer, né, que é a neoplasia maligna, cardiopatias, doenças psiquiátricas, né, que envolvam aí o sistema neurológico. Então, doenças que são mais graves, geralmente elas isentam essa carência. Muito bem. Então, esses são os casos que não precisa ter uma carência mínima, né, doutor? Então, isso. Acidente a gente já viu. A pessoa começou a trabalhar no primeiro dia, sofreu um acidente de trabalho, ela já tem direito. Mesmo que ela... Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Ocorrem casos em que a pessoa deixa, então, de buscar esse benefício por acreditar que não teria? Acontece, né? Por entender que não estava contribuindo ainda, ou que recém iniciou, né? Estava no primeiro dia de trabalho. Temos o problema que, às vezes, as empresas não comunicam esse acidente de trabalho. A empresa tem que comunicar para que ela tenha Sim, sempre quando for um acidente que aconteceu na empresa ou relacionado com a atividade, né? A empresa tem o dever de comunicar. E, doutor, é possível receber esse benefício mesmo que a pessoa não esteja contribuindo? Sim, é possível. A gente tem a exigência da carência, então, os 12 meses, mas isso pode ser isentado, né, em determinados casos, mas em todos os casos a pessoa tem que ter qualidade segurado, que é o que a gente chama, que é o fato, então, de estar contribuindo ou estar no período de graça, que é aquele período que a pessoa, mesmo sem estar contribuindo, mantém os direitos. Esse período, em regra, ele é 12 meses, depois que a pessoa para de trabalhar, ou estava recebendo o benefício, parou de receber esse benefício, em regra, ela mantém por 12 meses. Mas tem algumas exceções, não, doutor? E essas exceções aí que eu quero fazer o destaque para quem está nos assistindo, porque muitas vezes a pessoa está mais de 12 meses, está 2 anos, até quase 3 anos, Sim. E pensa que não tem mais direito. Traga, então, para os nossos telespectadores essas outras exceções. Perfeito, esse período que a pessoa pode ficar sem contribuir e ainda ter direito ao benefício, ele pode chegar até 36 meses, ou seja, até 3 anos. Só que vai depender de alguns requisitos, né? Como eu falei, em regra, a pessoa mantém por 12 meses. Mas esses 12 meses, eles podem ganhar mais 12, ou seja, passar para 24 meses, a pessoa comprovando que estava desempregada. Isso ela comprova com o registro no Cine,
o recebimento do seguro-desemprego, né? Comprovar Mas que ela tem que ter ido procurar um emprego. ela precisa comprovar que é involuntário, ou seja, ela tentou voltar a trabalhar e não conseguiu. Uma negativa de alguma empresa que fez um Isso, é processo importante ter essa seletivo. comprovação. Então, guardar todas essas provas de que tentou trabalhar e Sim, não conseguiu. fazer o cadastro lá no Cine, né? Se tiverem vagas de emprego, então tentar essas vagas de emprego para provar realmente que estava desempregado, mas não por vontade própria, né? Porque não conseguiu se reinserir. E a gente ainda vai ter mais uma possibilidade, ou seja, ir até 36 meses, né? Acrescendo mais 36, 12 meses. então aí, 3 anos. O máximo que a gente consegue, então, são 3 anos. E esses últimos 12 meses ainda consegue quem já teve pelo menos 10 anos de contribuição na sua vida laborativa. Esses 10 anos tem que ser de forma assim, ininterrupta, forma ininterrupta não direto, mas nunca ter passado mais de 12 ou 24 meses, essas situações que a gente está falando. Sim. Se a pessoa na sua vida já contribuiu mais de 120 vezes, né, que são então 10 anos, ela ganha automaticamente direito a mais 12 meses, isso sempre Esses vai 12 ter. meses, 24, 36 que o senhor traz, é para a pessoa solicitar o benefício. Isso. Não significa que ela, ao findar os 36 meses, ela vai parar de receber, é para ingressar com o pedido. Isso, se acontecer alguma coisa com ela, né, durante esses 36 meses, ela tem direito de solicitar o benefício mesmo sem estar contribuindo. Claro, depois disso, se acontecer alguma coisa, daí ela não vai ter direito. Antes de terminar os prazos, seja 12, 24 ou 36, ela precisa voltar a contribuir. Depois que ela perde, né, e aqui é importante também, passaram-se 12, 24, 36, dependendo do caso. Para voltar a ter direito, precisa contribuir por 6 meses. E esses 24 e 36 meses podem ser solicitados via administrativo ou tem que entrar judicialmente? Não, pode ser administrativo. No próprio INSS. Mas a né? pessoa tem que ter esse conhecimento, saber que tem o direito. O que acontece? Muita gente não sabe, ela vai observar que passou um ano, não continuou contribuindo, acha que não tem mais direito, e daí não faz o pedido do benefício. Então, aí é importante ter o conhecimento que, em determinados casos, pode ficar até 3 anos sem contribuir e ainda ter direito de pedir o benefício. Tu falaste sobre a pessoa voltar ao mercado de trabalho. Então, no caso de quem é trabalhador rural, é muito mais importante, então, que faça essa contribuição mensalmente. Isso. O trabalhador rural, ele tem até a possibilidade de comprovar com a própria atividade dele, né? Então, ele pode produzir provas que desempenha atividade rural, e para o trabalhador rural vale a regrinha dos 12 meses também. Ele precisa provar pelo menos, né, 12 meses de trabalho rural antes da incapacidade dele. Então, ele também tem essa exigência da carência. E como que fazem essas provas, doutor? Geralmente, documentação como nota de produtos comercializados, né? Documento da terra, às vezes tem uma ficha no sindicato, né? A esposa, às vezes, não tem documentos no nome dela, pode usar documentos no nome do marido. Então, aqui nós falávamos sobre essa questão de comprovar a documentação para estar preparado para o momento de realizar a perícia, né, doutor? Sim. É um momento que eu concluo, né, conversando com o doutor Frederico, que o ideal é consultar um advogado previdenciarista antes de fazer, então, essa perícia na Previdência, que daí já vai levar toda a documentação completa. O advogado terá condições de dar outra orientação para fazer uma consulta, um exame complementar. Ele poderá avaliar se o documento que a pessoa tem é suficiente ou se correrá o risco, né, de uma negativa lá da Previdência. Né? A gente sabe que, infelizmente, não é o costume da maioria das pessoas, mas isso pode fazer a diferença, porque o grande problema de indeferimentos de pedidos, né, de negativa, uma documentação médica que não está completa, que não fala exatamente sobre a incapacidade, com mais detalhes. Essas situações que a gente comentou, por exemplo, comprovar o desemprego, né, a pessoa não levar um documento comprovando isso. Na situação do trabalhador rural, não ter as provas da atividade rural. Isso, se a pessoa não vai preparada no dia da perícia, a chance de ser negada é muito grande. E, doutor, uma vez que seja negado, né, vai ter que entrar com recurso administrativo, e aí a gente sabe que é muito difícil reverter, ou judicialmente. E o que acontece, então, se o trabalhador não concorda com esse resultado da perícia? Certo. Tem a possibilidade, né, do trabalhador interpor um recurso, entrar com um recurso administrativo no próprio INSS, no prazo de 30 dias.
Só que a grande questão é que a chance de reverter isso é mínima, né, porque geralmente até é o próprio perito que reavalia, né, ou um outro perito, colega, que dificilmente vai contrariar a decisão, e os recursos no INSS são bem demorados. Né, então, muitas vezes não compensa. Uma ação judicial, ela é mais rápida, muitas vezes, do que o recurso no INSS. Quanto tempo leva um recurso administrativo? Olha, pode passar de ano, né, para ser analisado. E na justiça? Na justiça, geralmente em 6 meses a gente já tem uma a conclusão do processo. Devido à condição da pessoa? Sim. Por isso que a justiça é mais rápida, 6 meses é rápido. É rápido, Então, tem todo um procedimento já meio que automático, né? Entra com a ação, já é marcada a perícia, depois da perícia, geralmente já vai para a decisão do juiz. Então, é muito mais rápido e a chance de reverter é muito maior, porque no INSS, além de demorar, a chance de reverter é muito pequena. Muito pequena. E o prazo do benefício retroage desde quando? Sim, a partir do momento que a pessoa fez o agendamento da perícia, não é nem o dia da perícia, é o dia que ela ligou para um 35 ou marcou pela internet a perícia, que a gente chama de data de entrada do requerimento, é desde aquele dia que vai contar. Mesmo que ela vá ganhar depois na justiça. Mesmo que a perícia seja agendada, como aconteceu agora durante a pandemia, para daqui 60, 90, muito mais, valerá a data do agendamento. Então, quem está nos assistindo está com uma necessidade, né, de encaminhar uma perícia. A primeira dica de ouro aí é consultar um advogado para ir prevenido, preparado para essa perícia, porque as consequências de uma negativa, tanto administrativa quanto judicial, são muito maiores do que esse investimento aí, né, no pagamento de um honorário de uma consulta com um advogado. Né? Nós temos mais uma perguntinha aqui no primeiro bloco. Mudando um pouquinho de assunto então, doutor. O que é o auxílio-acidente e quem tem direito a recebê-lo? Certo. O auxílio-acidente, ele também é um benefício por incapacidade, só que ele tem uma natureza de indenização. Como é que funciona? A pessoa que sofreu, então, um acidente, pode ser um acidente do trabalho ou um acidente de qualquer natureza, e ela ficou incapacitada por algum período, mas se recuperou. Só que ficou com uma sequela, ficou com uma redução. Por exemplo, perdeu um dedo, que dificulta um pouco ela no exercício da atividade, ela tem que fazer um pouco mais de força. Ela vai poder receber esse benefício, que ele é geralmente 50% do valor do auxílio-doença. Ele é calculado da mesma forma que o auxílio-doença, mas ele paga metade do valor. E esse benefício, então, ele tem a vantagem da pessoa poder receber e continuar trabalhando. Ela vai poder trabalhar. Então, ela não vai perder esse benefício. Ela pode seguir trabalhando normalmente, vai receber esse benefício até se aposentar. Até se aposentar. E aí passa a receber a aposentadoria. Daí passa a receber a aposentadoria e esse valor, inclusive, ele entra nas contribuições. Ele soma com a contribuição do trabalho, né? Então, consegue até elevar o valor do benefício depois. Muito obrigada, então, doutor. Finalizamos o primeiro bloco. Vamos fazer interação com a nossa audiência no próximo. Fiquem aí que 30 segundinhos estamos de volta. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Doutor Frederico, é possível recorrer de uma decisão desfavorável em relação ao benefício por incapacidade? Sim, é possível recorrer. Todo segurado que tem o seu benefício negado no INSS tem 30 dias para entrar com um recurso, mas a gente tem, né, uma dificuldade de reverter isso no próprio INSS e temos uma demora grande para analisar esse recurso. Então, na grande maioria das vezes, não é vantajoso recorrer, porque a pessoa vai acabar só
perdendo tempo, nesse meio tempo vai estar sem receber o benefício também. Então, geralmente, entrar com ação judicial é o melhor caminho. E, doutor Frederico, qual é a diferença entre o benefício de prestação continuada e o benefício por incapacidade? Certo. Bom, os benefícios por incapacidade, como o próprio nome diz, são relacionados com a incapacidade laborativa. A pessoa está impedida de exercer o seu trabalho. Já o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, ele é para aquelas pessoas que não têm renda ou são baixa renda e que têm uma deficiência, né, que é diferente, então, da incapacidade laborativa. Então, só para reafirmar aqui, quem tem direito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Isso, o BPC, que é a abreviação que a gente chama, algumas pessoas conhecem por LOAS também, né, porque é a lei do LOAS. Então, este benefício ele é para pessoas, então, baixa renda, que tem que ter uma renda por pessoa inferior, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, tem o requisito da renda e, no mais, vai ser devido para um idoso com 65 anos ou mais ou para uma pessoa com deficiência. Mas tem que preencher o requisito da renda, né? Não basta ter a deficiência ou ter mais de 65 anos, tem que se encaixar no critério da renda também. Perfeito. Agora chegou no momento da interação com o nosso público. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Guaíba, que está sempre aí nos assistindo e também enviando comentários e mensagens aqui para a gente. Eu quero te perguntar qual é a documentação necessária, então, para solicitar um desses 3 benefícios. Certo. Bom, no caso dos benefícios por incapacidade, a gente vai ter o principal documento a se levar no INSS são os documentos médicos. Um laudo médico bem feito, exames complementares. E se a pessoa ela estava trabalhando, então ela tem que ter uma declaração da empresa falando do último dia que ela trabalhou. Se foi um acidente de trabalho, tem que ter o CAT comunicando esse acidente de trabalho. Então, documentações relacionadas com o tipo de incapacidade que a pessoa teve, se foi no trabalho ou não. Para os benefícios de prestação continuada, que então é no caso de deficiência, aí a gente já tem uns requisitos mais rigorosos, né? Tem que ter obrigatoriamente CPF, tem que ter inscrição no Cadastro Único da Assistência Social, então tem que fazer o cadastro lá no CRAS, né? E ter a documentação de todos os membros da família que moram na mesma casa. Doutor, é possível discutir a renda, que é um dos critérios Sim. da composição familiar aí? Certo. Essa questão da renda, ela é bem complicada porque o critério é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Né? Então, muitas pessoas não conseguem se encaixar. Mas a gente tem no próprio INSS possibilidade de descontar alguns valores, que são despesas com medicamentos, tratamentos, fraldas, alimentação especial. Então, consegue descontar isso. Reduz a renda para chegar naquela nova média. Isso, consegue reduzir para se encaixar. Essa média, quanto é que tem que ser por mês? Tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Que o salário está em 1.300, vai dar uns 300 e poucos reais, né? Sim, por pessoa. Por pessoa. Então, a renda tem que ser abaixo disso por pessoa. E uma dúvida, cuidador, é possível deduzir? Então, a gente tem... Porque é comum, a sim. família, enfim, que tenha... Tem outras despesas, as pessoas que pagam aluguel, né? Que tem despesas com a própria luz, mas gás... Mas isso não está na regra da Previdência, no INSS, judicial. não. O INSS são só situações específicas de medicamento, né, de tratamentos de saúde, mas na Justiça a gente consegue discutir e descontar mais despesas e, inclusive, elevar esse critério da renda para meio salário mínimo. Então, aumentar isso e, com isso, conseguir encaixar. Então, é importante, aí nós temos mais 3 minutinhos. Mais uns 3 minutinhos, sim. Eu queria perguntar aqui, uma pergunta que chegou de um telespectador com o final 8805. Ele escreveu assim: eu gostaria de saber se tem como se aposentar com menos de 18 anos e nunca ter contribuído e nem trabalhado. Pergunto pelo caso do meu filho, que é incapaz. Provavelmente não é uma aposentadoria, né? Nesse caso, as pessoas às vezes até confundem um pouco o BPC com uma aposentadoria. Nesse caso, como ele nunca trabalhou, nunca contribuiu, então, para a Previdência, não consegue aposentadoria por invalidez, mas pode ter direito ao BPC, se, então, comprovar que tem uma deficiência e se encaixar nesse critério de renda. E o ideal é procurar um advogado especialista que vai dar exatamente, para verificar, ver a documentação, né, ver o cadastro lá na assistência social.
Então, é fundamental que a gente verifique tudo isso para encaminhar o pedido e ter chance, né, de ser concedido diretamente no INSS. Perfeito. Doutora, a gente tem um minutinho aqui. Vou fazer uma pergunta pública aqui, né, que todo mundo tem a dúvida. O senhor acredita que, com a intenção desse atual governo, há uma possibilidade de rever alguns itens da reforma previdenciária? Se puder trazer para nós rapidamente quais os itens que podem ser revistos. Certo. Bom, eu gostaria até que fossem revistos alguns, né? Então fico na torcida que sim, principalmente, né, no meu âmbito de atuação, a questão do cálculo da aposentadoria por invalidez, que teve uma redução muito grande. Antes da reforma era 100% da média, hoje, se não for decorrente de acidente de trabalho, vai ser 60% da média, podendo aumentar um pouquinho se a pessoa tiver muito tempo de contribuição. Então, se mexerem nisso, já vai ser uma grande alteração. Então, uma das questões que estão sendo levantadas é essa e outra. O senhor comentou comigo anteriormente. Então, tem essa questão e ela tem reflexo também na pensão por morte, porque ela é calculada da mesma forma. E temos algumas discussões da aposentadoria especial também, que se fixou uma idade mínima, né, retirar essa idade mínima e poder converter o tempo especial em comum, que antes da reforma podia, agora não pode mais. Então, algumas situações que a lei ficou rigorosa demais, né, a gente tem a esperança que sejam alteradas. Para quem começou a contribuir agora, né, que é mais jovem, isso talvez não tenha um impacto muito grande. Mas Sim. quem já está há mais tempo, aí já impacta mais. Exato. Bom, então, doutor Frederico e professor Fred, quero te agradecer em nome de toda a nossa equipe pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço a você de casa também por ter nos assistido e lembro, né, que o programa ele é reprisado às 7h30 da manhã aqui na UBA TV. Então, chegamos ao final do nosso programa. Amanhã, às 20 horas, voltamos com um papo de empreendedorismo. Estará conosco a administradora e escritora Patrícia Moura. E ela vai falar sobre gestão de entidades do terceiro setor. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!